Olá, muito boa noite para você conectado aqui no Comunica que Vende, nosso podcast de toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Assuntos que vão interessar muito a você que quer ser um empreendedor, um profissional, uma pessoa que vende mais, porque a comunicação te ajuda nisso e muitas outras coisitas. Cadê você, Cris? Será que eu tô sozinha hoje? Cadê Olha eu chegando você? aqui, ó. Cheguei. Tudo bem? Tudo É bom? nóis. É nóis aqui. Hoje que tema, hein, Que Cris? tema interessante. Eu tenho ouvido falar muito sobre storytelling, né? E esse tema que você é especialista é um tema que até eu vou ficar vidrado hoje, porque realmente não é à toa que um dos mercados mais lucrativos do mundo é o mercado de Hollywood. E É Hollywood verdade. vive do quê? De histórias. De De histórias histórias. cativantes. E a gente escolheu o seguinte tema, tá? Vai estar aqui embaixo. O poder da sua história. Como empreendedores podem usar o storytelling para fortalecer sua marca. Mas que conversa é essa, Juliana e Cris? Quer dizer que eu vou contar a história agora e eu vou vender mais? Oi? O pessoal pode estar perguntando isso, né, Cris? Exatamente. Na verdade, a história conecta. Você pode ver que o stories do Instagram, que é história, quando é contado em formato de história mesmo, você prende a atenção e você vê todos, Exato. não E é? também tem técnica. Tem técnica. Você vai Inclusive, ensinar isso hoje também, essa técnica? sim, a gente vai trazer algumas várias dicas aqui. Uma delas, inclusive, hoje mesmo, fazendo story, no dia que a gente está fazendo esse podcast, e eu apliquei exatamente uma das técnicas que é muito legal, né, para gerar essa conexão e esse desejo que você falou da pessoa ficar ali assistindo. Porque olha o tanto de, de histórias que tem, o tanto de informação que tem na rede social. É um desafio, né? Você conseguir fazer com que as pessoas fiquem ali conectadas a você. A atenção hoje na rede social, ela é muito disputada, né? Ela é o ativo mais valioso que a gente pode ter, na verdade, né, Cris? Então, a história, como uma ferramenta da comunicação, existem milhares, várias, milhares exagerei, né? Mas várias ferramentas, ele tem esse poder de fazer com que o outro se conecte a você. E isso é muito precioso hoje em dia. Milhares é uma maneira de falar que a gente usa bastante, né? Pra gente falar que tem Isso, muito. uma hipérbole. E tem uma questão que é a seguinte: tem muita gente que vai pensar assim, ah, minha história não vale nada, minha história não tenho nada que contar. E na verdade, esse é o tal da síndrome do impostor, onde existe todo mundo tem valor nas suas histórias. Então, mas as pessoas têm vergonha, ah, o que vão achar de mim? Vão achar que eu sou assim, nariz empinado, ou eu me desvalorizo, a falta de merecimento, né? Uma cultura que a gente tem, que as pessoas acham que não são merecedoras e tudo mais, devido a tudo que vem acontecendo no nosso país. Então é Isso. importante demais as pessoas entenderem que a sua história tem valor e se ela contar a história, ela vai vender mais. E, inclusive, ao invés de colocar lá um banner e jogar esse banner, ah, eu vendo tal produto, eu vendo tal serviço, se você contar uma história, com certeza você vai vender mais. Com certeza não é à toa, como você falou, que Hollywood faz tanto sucesso, que filmes fazem tanto sucesso, que novelas fazem tanto sucesso. Por quê? Porque vão conduzindo a gente naquela narrativa para vender algo, que também é uma venda ali, ele está vendendo a história, ele está vendendo aquela situação ali dos personagens. Eu acho que o primeiro ponto para a gente começar de fato essa nossa conversa, queria a gente deixar muito claro o porquê que a gente tem que contar a história, que você já contextualizou isso muito bem. Primeiro, porque conecta. Quando eu vendo, eu me conecto muito mais com o outro, né? E hoje eu estava falando, esse é um ponto, tá? Aí depois eu vou trazendo vários exemplos, vão fervilhando aqui na minha cabeça. Primeira conexão, ou seja, você está me vendo e eu estou te contando uma história que pode ser algo em comum com o que você tem, uma história que você tem, uma vivência que você tem. Ali a gente já conectou. Quando eu conecto, eu tenho mais chance de te vender alguma coisa, olhando para esse lado da venda de fato. Porque eu gostei de você, eu confiei em você, eu gostei da sua história de vida, a sua história do seu produto, do seu serviço, a sua trajetória, isso me pegou ali. Então eu tenho mais chance de comprar de você. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto muito importante também hoje em dia é que gera um diferencial. Se a gente parar para pensar, você vai naquele explorar do Instagram, por exemplo,
que você mais encontra são conteúdos iguais, parecidos, né? Então, 5 dicas para destravar e gravar. 10 dicas para você ser um empreendedor de sucesso. 9 dicas, não é assim? Mas quando eu trago essas 9 dicas, essas 5 orientações, mas eu trago uma pitadinha da minha história, ou de um paciente, ou de um cliente, eu estou sendo diferente da multidão. Então, quando eu coloco ali a minha essência, que nada mais é do que a nossa história, é o que eu vivi, a minha experiência de vida, eu estou me diferenciando da multidão. Então, concorda comigo que se eu venho aqui e te ensino, trago para você três exemplos ou ter 3 passos para você se comunicar com mais segurança. E aí eu te trago uma história falando que a minha aluna Francisquinha não gravava áudios com vergonha da própria voz e hoje, após passar por um processo de mentoria, essa mesma pessoa faz lives, faz transmissões ao vivo. Então, eu trouxe uma orientação, eu trouxe uma dica, ao mesmo tempo que eu trago algo que eu vivi. Então, ninguém na face da terra vai ter vivido mesmo que eu da mesma forma, vai ter lido os mesmos livros, feito os mesmos cursos e de fato vivido aquilo que eu vivi. Por isso que o diferencial é um dos pontos mais importantes da nossa história. E é só que a gente tem que saber identificar esses diferenciais, né, Cris? E aí é um grande desafio. E o terceiro ponto, então, eu falei de conexão, falei de diferenciação, e aqui eu estou falando de confiança. E hoje foi o que eu falei no meu story. Eu estava falando sobre a importância de você, além de fazer vídeos, contar histórias, né? Porque isso gera uma segurança maior no outro. Quando você traz histórias, você traz experiências de vida ou experiências do seu desenrolar naquilo que você vende, naquilo do teu serviço ou no teu produto. Então, se eu trago depoimentos de clientes, se eu conto narrativas de coisas que eu vivi, eu estou falando para aquela pessoa que me ouve, olha, eu não comecei ontem, né? Quando você vem e fala sobre empreendedorismo, tudo que você vivenciou na sua trajetória, você está trazendo narrativa. Então, isso fortalece demais a sua marca, tanto a sua marca da sua empresa, quanto a sua marca pessoal. Porque nós somos história. A gente é isso. Nós somos as nossas vivências juntinhas que acabam construindo o que a gente é hoje. Então, elas são Olha, poderosíssimas. eu acho que a história ela gera muito valor, ela constrói muito valor. Eu tô lendo um livro, eu não sei se você já leu, chamado Ponto de Inflexão. Não li ainda. Quero muito, porque falar muito bem. Recomendo você a ler, que é na verdade a história do Flávio Augusto. Flávio Augusto da Silva, dono da WhatsApp. Então ali ele conta toda a história dele, desde quando ele andava de ônibus e de trem e demorava 3 horas para chegar até o trabalho, até os dias de hoje, onde ele é um bilionário que vendeu a sua empresa por quase 1 bilhão e recomprou ela por metade do preço. Então, assim, os grandes empreendedores, eles vivem de história mesmo. Você vive de história, eu vejo você lá, porque você é uma mestra nisso, né? Então você tem toda um conhecimento, conheci você, inclusive, eu fiz o seu curso de narrativas e tudo. Então você sabe muito bem. E o empreendedor, seja o menor empreendedor possível, aquele que de repente nem tem empresa ainda, está pensando em montar uma empresa, que é um autônomo, se ele souber contar histórias, ele vai vender muito mais. Todo mundo é igual. Vamos falar do vendedor de rua, aquele que vende no farol. Olha, você pode me ajudar, por favor? Eu vim aqui vender para ajudar minha mãe. Isso não vende. Ninguém. Agora, teve uma vez, Ju, assim, que tinha um vendedor de rua, de farol, vendendo pano de prato. Era um senhor, assim, de não sei, 55 anos, 55 anos. Eu tô chegando nessa idade, então eu já sou quase um senhor. Na verdade, eu sou um senhor. E eu fiquei com vontade de comprar, eu não consegui, porque o farol abriu. E eu não precisava nem do pano, eu fiquei com vontade de comprar. Porque a alegria era Nossa. tanta, né? E quando a gente conta as histórias da nossa vida, aquilo mexe com a gente de tal forma que não tem como contagiar as pessoas. Você concorda com isso? Não, com certeza, porque você prende a pessoa, né? Você não está simplesmente oferecendo um produto ou um serviço, você está
fazendo aquela pessoa vivenciar e imaginar tudo aquilo que ela está ofertando. Então, com certeza, esse senhor aí, de 55 anos, 50 e pouquinho, fez você ficar preso ali na narrativa dele. E existem muitas dúvidas, né, Cris? Assim, a gente vai ao longo da nossa conversa, eu já vou trazendo aqui algumas sacadas. O primeiro ponto, que é o que você falou, é as pessoas acharem que elas não têm histórias interessantes. Ai, gente, mas quem sou eu na fila do pão, né? Que história que eu vou contar? Essa é uma dúvida, assim, de geral. Por quê? Porque a gente não consegue ter esse olhar mais profundo mesmo para as nossas vivências. E elas são riquíssimas. Então, um exercício que é muito legal de se fazer é você realmente parar um pouquinho ali, no seu dia a dia, na correria, e colocar no papel, quando eu falo papel, no bloco de notas, no caderno, onde você puder, no mapa mental, as suas histórias. Se necessário for, consulta aí a mãe, o pai, os irmãos, para lembrar as suas vivências. E eu falo isso porque é um exercício que fez muito sentido para mim, inclusive. Eu fui lembrando de coisas incríveis assim quando eu fiz esse exercício. Inclusive, quebrando várias crenças que eu tinha a meu respeito. Por isso que ele é tão poderoso. Eu sei que você já fez esse exercício também, e você pode compartilhar com a gente depois. No meu caso, eu tinha aquela crença de caramba, eu não sei vender. Meu Deus, a vida toda trabalhando como CLT e agora eu estou empreendendo, eu não sei vender, não sei vender. E fazendo esse exercício, eu descobri que, na verdade, eu vendo, eu empreendo desde muito novinha. Desde antes dos, sei lá, 20 anos de idade, 18 anos, porque eu vendia bijuterias em uma revista. Vendia brigadeiro, e aí eu falei, caramba, olha só que mentira que a minha mente estava me contando, que eu não sabia vender. Eu sei sim, porque lá atrás eu já fazia isso, sem nem saber o que eu estava fazendo. Então é muito rico. Esse é o primeiro ponto, é você entender quais são as suas histórias. Depois, se você quer usar isso no seu trabalho, na sua rede social, por exemplo, ou para vender mesmo, para palestrar, você vai aplicar onde você quiser. Você vai pegar as histórias que fazem mais sentido com aquilo que você faz. Outra coisa que eu descobri, Cris, fazendo esse exercício, façam, viu, gente? Porque ele é poderoso. Eu lembrei que lá na minha também juventude ali, né, a velha, eu lembrei que uma amiga, uma conhecida, falou para uma amiga, e isso virou assim a história do meu trabalho, da minha vida, tá? É o meu ponto de conexão, inclusive, com o meu público. Olha que coisa forte, que eu descobri por acaso, entre aspas, fazendo esse exercício. Eu descobri que essa pessoa virou para uma amiga e eles estavam decidindo alguma coisa, e essa pessoa falou para a outra: vamos ver com a Ju como que tem a questão do horário, que é corrido para ela. E essa menina, essa colega, falou: olha, a Juliana não fede nem cheira, vamos decidir aqui, depois a gente só fala para ela. E essa narrativa, observe, isso é uma narrativa, isso é uma vivência. Será que você não tem pontos assim que você pode trazer para o seu dia a dia? Então, essa frase, depois a amiga ficou muito chateada de eu me contar, morreu, ficou lá atrás. Foi só uma frase. Com o tempo, estudando, mergulhando, fazendo, entendendo quem é a Juliana de fato e fazendo esse exercício, eu descubro, bingo, essa frase, ela só refletia algo que de fato eu era. Uma pessoa que era extremamente insegura e não se posicionava. Logo, na minha opinião, não fedia e nem cheirava, que é um termo muito usado lá de onde eu venho, no norte do país. Talvez não sei se em São Paulo se usam Aqui, muito, aqui também. né? O significado é o mesmo, né? Isso. Então, olha que viagem, Cris, que conexão, porque eu consegui identificar minhas vivências. E, Ju, e como que isso te conecta ao teu público? Gente, eu sou especialista em comunicação e oratória. O medo número um das pessoas, a trava número um das pessoas, falamos isso no nosso primeiro vídeo, é o medo do julgamento do outro, é mentalidade, é insegurança. Quando eu viro para as pessoas e elas param de me enxergar somente como uma especialista jornalista, ela fala bonito, ela se comunica bem porque ela é jornalista, e isso me afasta do meu público, porque isso me afastava. Eu nunca vou falar como ela. Entende? Eu até quero, mas eu nunca vou conseguir, porque ela é jornalista. Não, não, não. Eu era essa pessoa, embora jornalista, extremamente insegura
tinha medo do julgamento do outro e por isso não me posicionava. Quando eu conto isso, as pessoas se conectam. Inclusive tem lá no meu Instagram, depois você corre lá, Juliana de Paula A, você vai ver que eu conto exatamente isso. Eu estava numa palestra contando essa narrativa, que eu não sou boba nem nada, eu aplico em todas as minhas composições de fala, nessa aula, na palestra, vendendo, eu sempre conto as minhas narrativas, porque eu sei do poder delas. Aí contei numa palestra. Você acredita que uma mulher que estava na plateia, isso foi no Rio de Janeiro, a última palestra que eu participei, virou para mim, não, depois, né, o esposo me contou, que ela também tinha ouvido essa mesma frase. E na hora ela se conectou. Adivinha? Virou minha cliente. Vocês estão entendendo o que é o poder de uma narrativa? O que é o poder de você conhecer suas histórias e trazer isso para fortalecer a sua marca? Então, esse é um ponto muito importante. E esse exercício que eu estou te passando vai te ajudar a ter essa clareza. Caramba, quanta história. Porque você fez, né, Cris? Conta pra gente como que foi para você. Lembrar de tantas coisas. Então, eu fiz lá o seu curso de narrativas, né? Que foi muito bom. E uma das coisas era exatamente colocar os detalhes, né? Não os detalhes, mas os eventos que tinham acontecido. E eu, modéstia à parte, eu tenho muitos eventos, mas muitos eventos, muitos eventos. Então, Isso te atrapalhava, né? Até de tanta porque eu coisa. não sei por onde começar, e, enfim. Exato. E aí, apesar de já ter contado a minha história lá no começo, quando eu empreendi e tal, eu contava muito nas palestras, né? Mas eu, depois dessas palestras iniciais que eu fazia, a minha história se enriqueceu muito. Então eu tenho muitos detalhes e, enfim. E então eu quero te propor um desafio que veio na minha mente agora. Eu quero ver se você Ei, aceita. meu Deus do céu, fala. Eu quero te propor o desafio de. Antes eu queria pedir pro pessoal deixar a curtida, compartilhar esse vídeo com um amigo, se Deixar inscrever no seu comentário. canal. Nós somos Verdade. pequenininhos ainda, mas estamos crescendo passo a passo. É isso. Sabe por que eu fiz isso agora? Quebra de padrão. Ah, Por que eu vou logo direto ao assunto? Você que é jornalista, é apresentador de TV, sabe muito bem disso. Não é verdade? Quebra de padrão toda sim. hora. Então, tem um desafio para você. Mas antes, siga aqui, compartilhe e tudo Pera. mais. Pera. Lembra Isso. alguém isso, né? Lembra alguém. Lembra alguém. Então, o meu desafio para você é o seguinte: por que a gente não faz isso na prática? E nos próximos 2 episódios, em um episódio você conta a sua história, eu te entrevisto. E no outro Boa, episódio eu conto a minha. E a gente faz boa. algo prático. O que você acha? Acho legal. Acho legal até para que as pessoas possam também se conectar com a gente, né? Conhecer a A gente vai gente, contar saber. mais blocado, podem os próximos 2 encontros. Próximos dois A encontros. gente E a gente vai ser faz igual um. uma entrevista. Sim. Em formato entrevista. Porque a gente tem muito podcast hoje, de grandes personalidades, pessoas muito grandes, que eles contam, chamam o convidado e conta a história da pessoa. E ela conta os detalhes. Isso, Em todas as áreas, jogador de exato. futebol, empreendedor, enfim, É. artista. Então, assim, aquela história Esse realmente domingo eu assisti um assim, é de quem? exatamente. E eu já gostava da pessoa que foi Pode compartilhar entrevistada. quem é? Posse, a Marinalva, ela é uma psicóloga e psicanalista. Ela trabalha, o Ah, foco dela hoje é trabalhar com amor próprio voltado a mulheres. E depois, e ao ouvir a história dessa mulher, eu fiquei muito mais apaixonada por ela. Pra você ver, né? Tinha deixado de segui-la, já gostava, mas por algum motivo, aqueles limpas que a gente faz na rede social, falei, vou tirar, voltei a seguir na hora, porque eu falei, caramba, como eu conectei com ela. Para você ver como é importante isso, né? Mas eu topo o desafio. A gente pode fazer o então, próximo eu te entrevisto e no outro você me não, entrevista. primeiro as damas. Ah, então tá bom. Primeiro as damas. Agora, voltando no contexto do curso, eu Vamos. organizei, já até te mostrei isso organizado, né? Isso. Eu elenquei várias histórias e claro, aquilo ali é um organismo vivo. De repente vem outra memória, fala, eu não tinha colocado isso, eu vou lá e coloco ali naquela É planilha que eu montei. terapêutico, né, Cris? É um exercício para você ter clareza das suas histórias, mas é terapêutico. Porque, veja, eu
fui lembrando de coisas que quebraram crenças, por exemplo, a questão de vender, eu não sou empreendedora, eu não vou saber fazer isso, meu negócio é bater cartão a vida toda, ser funcionário. A gente tinha essas doideiras, né? Essas crenças que realmente são limitantes, e essa grande sacada que foi meu ponto de conexão com o meu público, que foi essa história que aconteceu lá atrás. Então, é muito legal que você faça. E esse é o primeiro passo, é você ter clareza das suas histórias. Vai ter coisa que você não vai querer contar? Possivelmente. E tá tudo bem. Você não precisa contar coisas que ainda não estão bem resolvidas, coisas que te marcaram muito e que ainda te trazem um desconforto. Não é necessário fazer isso. Ok? O segundo ponto, Cris, posso seguir ou você quer complementar? Pode Essa é a seguir. primeira barreira que a gente está derrubando. Não tem uma história. Experimenta esse exercício que você vai se surpreender, tá? Então você vê que você tem várias histórias e que se conectam com o que você faz, com o que você vende hoje, tá? Isso é um ponto legal. Você tem lá, vende roupa hoje, mas o que te levou a isso? Aí você vai lembrar, nossa, eu lembro que quando eu era criança, ou então minha mãe e meus pais sempre foram empreendedores, ou ninguém da minha família é empreendedor, e aí eu senti esse desejo, foi super difícil, porque a minha mãe queria que eu fosse concursada. Olha um ponto de conexão. Quantas empreendedoras será que já não passaram por isso? Perceba como tem vários pontos que vão te linkar, que vão te conectar à sua audiência. Aí o segundo ponto, que eu falo mais detalhadamente lá no workshop, inclusive, Cris, que você é meu aluno lá, é quando eu trago essas duas vertentes da narrativa, né? Você pode usar a narrativa com essas histórias mais profundas, como o meu não fede nem cheira, como esses pontos maiores, mais abrangentes, para você aplicar numa palestra, numa reunião, trazendo exemplos. E você pode fazer algo do dia a dia, Cris. Aí, para esse, eu trago uma outra técnica para a gente ter sempre conhecimento. Por exemplo, hoje eu fiz isso. Eu estava lá no jornal apresentando o telejornal e aí teve uma matéria sobre golpe. Que agora tem um novo golpe que o pessoal, os bandidos pegam seus dados e fazem portabilidade na sua operadora. Daí eles têm acesso a tudo. Aí eu falei, gente, eu vou já usar isso aqui como uma narrativa e vou falar do meu conteúdo. Aí você fala, Juliana, você está de brincadeira, que você pegou um golpe, portabilidade. Menino, o que isso tem a ver com comunicação? E essa é a grande sacada. Quando você começa a ter esse seu olhar, que tudo é conteúdo, tudo vira conteúdo. Independente do que você venda, do que você faça, do seu serviço, do seu produto. Aí o que eu fiz? Peguei, falei, aí pessoal, ó, terminando o jornal aqui, inclusive quero trazer um alerta para vocês a respeito de um novo golpe, que eu estava falando agora, eu fiquei passada aqui, gente. Olha, eu usei o quê? Um gancho. Para eu contar histórias do meu dia a dia, e até narrativas maiores também, eu preciso sempre ter um gancho, uma deixa para eu começar a falar aquilo, para eu não cair do nada lá de paraquedas. Então, eu venho contextualizando, acabei de ver uma reportagem, nela falava de um golpe que pegava, roubava os dados e começava a vender coisas na rede social, postava. Aí tem as pessoas falando, ah, tinha foto minha com meu filho falando que era para fazer um pix de não sei quanto, vendendo esta planta, e assim ia. Aí eu venho e falo do vídeo. Olha só que interessante, gente. Se você se atentar para a importância do vídeo na sua rede social, veja como isso dá muito mais segurança. Em tempos que a gente vive, como hoje, quanto mais segurança e confiança o outro tiver de você, mais ele vai comprar de você. Existe uma pesquisa que diz que 80% das pessoas compram de algum produto ou um serviço que tenha vídeo, que tenha pessoas, que tenha uma comunicação, porque eu tenho a tendência a confiar mais em alguém que está falando, compre esse celular de só uma foto, porque a pessoa pode ter roubado os meus dados. Então veja o rolê para no fim das contas eu falar do meu serviço. Faça vídeos porque isso faz a diferença. Você não fez ainda? Você não faz empreendedor seus vídeos? Comece a fazer, porque gera mais conexão e até segurança para o seu cliente. Pronto! Qualquer coisa vira conteúdo. O dia tá com uma neblina terrível. Você trabalha com desenvolvimento pessoal. Aí você pode trazer isso. Começa falando, olha, gente, como tá fechado o tempo hoje aqui. E aí eu me peguei pensando, cara, muitas vezes a gente tá assim na vida, né? A gente não consegue enxergar um palmo na nossa frente. Mas aí basta o dia ir limpando. Cara, viaja. Mas sempre pega um gancho
e o que você vende, o seu produto, o seu serviço, e traga uma mensagem, traga a oferta de um produto ou serviço, mas conecte, porque é muito mais bacana eu ir conduzindo a minha audiência nessa narrativa do que simplesmente eu vim aqui ofertar esse copo. Você tá aí, Cris? Cadê você? Olha eu aqui, olha eu aqui. Não, é que eu deixo você em tela Entende? cheia pra você falar bonitinho, e depois eu É venho e isso. apareço pra fazer. Agora, essa dica que você deu, ela é tremenda, assim, porque assim, por que as pessoas não fazem? Porque falta criatividade, não porque as pessoas não são criativas, porque fizeram nos acreditar que não somos criativos, e nós somos. E as pessoas pensam que é bobagem. Mas E olha isso, só, qualquer dá para usar. coisa, qualquer notícia, qualquer fato, qualquer coisa vira uma história. É o que você falou, Exato. conexão. Conexão. A gente poderia dar milhares de exemplos, claro, na hora não vai vir todos os exemplos. Mas esse deu da neblina aí, perfeito. Né? E uma Eu outra já coisa. fiz uma vez, que eu É, contei no workshop, que eu taquei a mão no café, derramou café. Para um olhar que não é treinado, aquilo só serviu para me deixar muito irritada. Eu derrubei um café, que droga, acabou meu café. Não, eu peguei aquilo e contei uma narrativa. E falei sobre desatenção, eu acho. Aí você vai contextualizar da maneira que você quiser. Mas a grande sacada, Cris, é estar atento às coisas que acontecem no seu dia a dia, com você e com o outro. e assim, tem histórias suas do dia a dia que não tem nada a ver e que você de repente pode criar uma conexão. Eu lembrei de uma história agora que é muito engraçada. A minha mãe, ela brigava muito com a gente por conta de limpeza, né? Ah, eu acabei de limpar e vocês sujam e tudo, né? E eu tava comendo uma bolacha e eu deixei cair no chão a bolacha na frente dela. E aí ela me olhou, foi frações de segundo. Ela me olhou com aquela cara de ódio. E quando ela abriu a boca, quando ela parece, eu vejo a cena em igual no cinema assim, bem em câmera lenta. 3D. Quando ela foi falar, eu olhei pra cara dela e fechei a cara e falei assim: escuta aqui. Se a senhora quisesse um pedaço da minha bolacha, era só ter pedido. Ou seja, que ela tinha colocado olho gordo. Aquela bronca que ela ia me dar virou uma risadaria Muito tremenda. bom. Tremenda. Então, de É repente, eu isso. posso utilizar uma história como essa. Essa história eu já contei em palestra. Muito bom. A minha avó, a minha família é do Nordeste, do Norte, na verdade, né? E aí, minha avó tinha uma mania de quando caía uma faca no chão, tinha que riscar 3 vezes, fazer uma cruz. Não sei se aí tem. Não, Se não não fizesse, conheço. se não fizesse, daria briga. Ixi. É. E eu passei a vida toda fazendo isso. Claro que eu cresci e eu sabia que não era aquilo era uma crendice, mas eu continuo fazendo até Uhum. hoje em memória da minha avó. E me Aí, deixa. e me deixa. Um dia eu trabalhava numa rede chamada Uemura Home Center, que era a maior rede de material de construção que tinha na época. E também só tinha duas grandes, né? Era a Madeirense e o Emura. O Emura foi vendido por 6C Casa e Construção, que é famoso hoje, né? E aí eu tava lá e eu tava arrumando um setor e caiu um pote de faca no chão. E lá vai o Cristiano riscar faca por faca. Não acredito, Escondidinho, Cris. foi. Não. Escondidinho. Gente. Ah. Sem brincadeira nenhuma. Aquele dia na loja não era normal acontecer. Naquele dia teve duas brigas. Aí na palestra, a conexão que eu fiz, eu falei assim: ficaram duas facas sem riscar. Eu falei. Mas é sério É isso, não? sério, teve duas brigas. Duas brigas assim. Um gerente quase saiu na mão com um cliente. Então, aí que entra a questão de treinar esse olhar, Cris, porque às vezes você fala assim, cara, que deve ser o que as pessoas pensam, né? Não tem nada a ver essa história, cara. Então, assim, para de viajar. Mas aí que tá. Você tem que sempre estar ligado no ganchinho, na No conexão gancho. que aquilo vai render. E aí, quando você pega o jeito, tudo para você vai ser uma sacada, uma história legal. E o que uma ferramenta, assim, uma forma da gente ter isso sempre ali fresquinho
é você também anotar em algum lugar. Eu, Juliana, porque esqueço até que eu almocei agorinha, jantei agora há pouco, eu vou mandando para mim mesma no grupo do WhatsApp, por exemplo. Então, aconteceu alguma coisa, eu vi alguma coisa, eu não consigo transformar aquilo em conteúdo na hora, então, para eu usar em algum outro momento, aí eu gravo aquilo para mim mesma, sabe? Eu falo, gente, hoje é dia tal, no mês tal, hora tal, aconteceu tal coisa, isso aqui pode virar um conteúdo mais para frente. E aí fica ali um banco de dados. A gente tem que saber usar também a tecnologia ao nosso favor. Você tem um baita de uma ferramenta, uma baita de uma ferramenta nas suas mãos. Começa a você mesmo se munir disso. Lembrou de um caos lá da infância, da adolescência, do nada você viu alguma coisa e lembrou? Vai, escreve isso para você mesmo. Grava, né? Você pode escrever também. Para mim funciona muito bem assim que eu ganho tempo. Mas o importante é a gente ter, primeiro, o exercício de saber que nós temos histórias e ter esse olhar, porque tudo que acontece à nossa volta, Cris, pode se tornar uma grande sacada. Depoimentos de pacientes ou de clientes. Cris do céu, isso é maravilhoso. É uma outra sacada que você pode ter. Ontem mesmo eu ajudei uma amiga a pegar o depoimento de uma cliente, e ela tem vários, mas ela também não usa. E eu falei, você tem que saber estruturar isso. Então, pegou ali o depoimento na menina, que teve uma grande solução do problema dela, essa minha amiga terapeuta, e a paciente, né, cliente, falando dessa solução, de tudo que ela fez, a técnica usada por essa minha amiga foi aquela que resolveu. E aí eu falei, pega isso e já usa uma narrativa, já usa uma história, sabe? Se você sofre de tal coisa, se você também é uma mãe que sofre de ansiedade, que era o caso da paciente lá, da cliente dela, faça tal coisa, tem solução para você e traz ali um depoimento. Já aconteceu comigo também de eu pegar, por exemplo, a minha cliente lá, que não gravava nem áudio e agora faz lives, usar a mesma estrutura. Fulana de tal, como uma pessoa que não gravava nem áudio para o WhatsApp, hoje faz lives constantemente. E aí você vai construindo também essa história, aí você põe um depoimento, e aí depois você vem com uma oferta, uma chamada para ação para essa pessoa. Tudo isso conecta. Diferente de eu falar 3 dicas para você perder o medo de gravar, de falar em público e começar a fazer live. É chato. Todo mundo faz isso. Se eu for no Google agora e digitar como perder o medo de gravar vídeo, eu vou encontrar milhares de assuntos, de conteúdos. Mas com essa veracidade, com essa validação de alguém que fez um método, aplicou e teve resultado, não, é diferente. Então a narrativa ela pode ser aplicada em várias situações. Ah, Ju, eu sou dentista, como é que eu vou usar isso? Você pode, ali no momento que está conversando com o seu paciente, seu futuro paciente, né? Que você está ali naquele momento da prospecção, você pode usar histórias, né? Você pode usar, inclusive eu tenho uma paciente com essa mesma questão sua e a gente teve um resultado incrível. Ela não conseguia nem comer mais direito, degustar os alimentos. Entende? Então você vai validando e ao trazer exemplos, histórias, você vai fortalecendo também a sua autoridade. Então dá. E não precisa começar assim, né, Cris? Era uma vez. Não. Você vai encaixando as histórias, os pedacinhos, as nuances, os detalhes. Tá trazendo algo muito técnico? Isso me lembra uma vez que tal coisa, e você conta. Então é desse jeito, é suave, não é aquela coisa, senta que ela vem história. Não. Mas você É dentro precisa de ter um esse contexto. texto. Você precisa ter esse repertório muito claro na sua mente, no seu HD aí, nos seus dados, para que você possa até de forma intencional usar essas histórias. Vou palestrar. Cara, que história da minha vida, ou de algum paciente, ou de algum cliente se encaixa nessa temática que eu vou trazer. Ali você já tem aquilo na manga, Perfeito. sabe? No fluir da coisa, você sabe que você pode contar com essa narrativa. O storytelling é poderoso demais, demais. É uma das Não, ferramentas eu não mais tenho poderosas para dúvida. comunicação. Não tenho dúvida. E agora eu tenho uma pergunta para te fazer, mas antes eu queria alinhar. A gente falou de 2 pontos, né? Que o primeiro ponto foi o ponto de você listar suas histórias, o segundo ponto conectar com histórias que você vê no dia a dia, e tal, e de repente fazer esse link. Temos mais pontos ou eu posso partir para a minha pergunta? Sim, então temos dois aqui. O primeiro é você ter clareza dessas histórias. Como que eu Certo. faço isso?
É o que você precisa fazer e como você vai fazer o que a gente está te entregando aqui. Você precisa ter clareza das suas narrativas. Como você faz isso? Você faz isso criando um banco de dados. Um exemplo que eu trouxe para você é você tomar nota dessas principais histórias, é você colocar no mapa mental em algum lugar, coloque isso para você visualizar e ter clareza. O segundo ponto é como que eu vou usar essas histórias. E aí a gente trouxe a questão de você estar atento a tudo que acontece à sua volta e sempre usar uma coisinha chamada gancho. Ao usar o gancho, você vai pegar aquela narrativa e a partir dela, a partir dessa, de uma situação, perdão, você vai contar a sua história. Eu trouxe o exemplo aqui de uma reportagem que passou, que não tinha nada a ver com comunicação, mas eu consegui enxergar ali um pontinho de conexão que me fez trazer, falar do meu serviço, que é comunicação e oratória. Então, esses são os dois pontos principais. Ter clareza das suas histórias e ter esse olhar atento a tudo que acontece. E há uma coisinha chamada gancho. Deixa, conexão. Como que uma história que não tem muitas vezes nada a ver com o que eu faço, com o que eu vendo, pode ter a ver com aquilo que eu ofereço, a solução que eu entrego para o meu cliente. E aí é realmente aplicação de técnicas e muito treino, viu, Cris? Olha, Começar a transformar tudo em história. antes de fazer a pergunta, eu quero te fazer outro desafio, que hoje eu tô, não sei o que tá acontecendo. Você sabe que eu entendo de Gente, astrologia, eu não sei o que tá acontecendo no céu, que tá me vindo aí os desafios. Que tal a gente acho que do fazer um sal. programa só de ganchos e trazer vários exemplos práticos? Nossa, bom isso! Porque a gente pode trazer coisas da nossa vivência mesmo. Esse é desafio mesmo. É da nossa vivência, Mas eu mas, posso mas tomar nota. também você como é uma professora dessa área, da mentoria, e tem vários mentorados, de repente trazer alguns exemplos reais de pessoas, não precisa ser só os nossos. Super dá. Porque Super aí as dá. pessoas Dá pra gente falam, ah, mostrar, que legal. Com exemplo, as dá pra gente mostrar pessoas. exemplos de ganchos de histórias que não tem nada a ver e aquilo transformar numa lição de moral, numa mensagem, na venda de um conteúdo. Dá para trazer exemplo de como a gente usa isso, por exemplo, nos stories ou num feed de um Instagram da vida, numa palestra. Dá pra gente fazer. Então vamos fazer Isso um vai só ser de bom, hein? gancho. Acho que vai ser muito Só legal. de... Vamos tomar nota Agora, disso tudo. toma nota aí, já anota aí, escreve, pra gente não Ótimo. esquecer. Agora, ó, eu tava pensando na história do Flávio Augusto e de outras pessoas, né, que eu já li, eu gosto de... Tem um livro chamado Startup Brasil, que era a história de 20 empreendedores. 10 ou é 20? Tinha dois livros, um era 10, outro era 20. E contava a história do dono da Cacau Show. Então são histórias que são muito gostosas de assistir. Quando você começa uma história, você quer ir até o final. E também são muito motivadoras. Elas te motivam a falar assim: olha, se ele conseguiu, se ele que andava de trem 3 horas por dia e ele hoje é um bilionário, eu também posso ir além. Né? Então aquilo te motiva. Mas a pergunta que eu quero te fazer para dar sequência é a seguinte: eu queria que você explicasse pra gente aquilo que o Hollywood tem de melhor. E que eu imagino ser a base do storytelling, que é a jornada do herói. Explica pra gente o que é, como usar. E acho que não tem quem não tenha a jornada do herói na sua vida, né? Sim. De forma muito geral, tá? Porque realmente é bastante específico, né? Mas a jornada do herói, ela tem uma série de passos, né? É um passo a passo que quando a gente coloca a nossa vida, a gente encaixa assim a forminha da nossa vida, né, no storytelling de fato, na jornada do herói, a gente fala, caramba, eu vivi tudo isso. Eu não vou me recordar exatamente toda a sequência aqui, mas de forma muito geral, é você entender que pensa assim na sua vida como um filme mesmo. Que na verdade. Ai, mexi aqui sem querer, perdão. Que na verdade é o que é, né? Então, assim, a gente nasce ali, nós somos, vamos imaginar, somos o herói ou a heroína da nossa própria vida. E ao longo da nossa jornada, a gente vai ter uma série de desafios, é um processo que a gente vai viver. Então, vamos imaginar a Juliana, a jornada do herói da Juliana, um pedacinho da vida dela. Eu estava lá em Roraima, ó, começou o filme da Juliana. Lá em Roraima, muito bem sucedida, trabalhando numa emissora muito conceituada, afiliada de uma grande emissora. Estava com tudo certinho. De repente, pá, 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 eu fui desafiada por mim mesma. Eu quero viver algo diferente. Olha a heroína. E aí, Juliana larga tudo e vem para São Paulo, para a cidade grande.
deixou seu estado com 600 mil habitantes, o menorzinho do país, e veio para a cidade grande, mais de 1 milhão, né, de habitantes ali, no caso, interior de São Paulo. E aqui ela chegou, ela não tinha ninguém. Olha a dificuldade. Tá vendo o filme aí? Eu quero ver você. Cadê você, Cris? Quero ver Olha eu suas aqui. expressões. Estou aqui. Aí, Olha eu aqui. olha aqui. Aí, Cris, tô contando só para o pessoal visualizar, tá? Mas a gente também pode fazer um só de Jornada do Herói, tá? Para trazer toda a técnica específica. É só para você entender. Daí a heroína vai lá e ela tem o primeiro desafio dela. E aí ela tá sozinha naquele ambiente, tudo real, tá, gente? É minha história. Tá sozinha, chegou, não conhecia ninguém, que vontade, eu vou desistir, eu vou voltar. É o desafio. Aí ela encontra um mentor. No filme, quem seria ele o mentor? Vamos colocar aqui. Naquele desenho clássico lá que eu era revoltada, que nunca dava certo. Caverna do Dragão. Pensa, todo filme tem esse mentor. Que é aquela pessoa que te orienta no momento que você tá no desespero. Chuta em um outro filme, vamos ver. Todos, gente, todos, Sim. novelas, filmes, eles vão ter assim mesmo, passo a passo. Aí eu vou, encontro um mentor, encontro alguém que me mostra que o empreendedorismo é muito legal. E aí, no meio do caminho, ali sozinha, passando por dificuldades, aí eu vou e começo a trabalhar novamente com a questão da televisão, aí eu descubro o empreendedorismo e, bum, eu me encontro. E é mais ou menos isso a jornada do herói, deixando assim de um jeito muito fábula, tá? Para você, porque existem técnicas, termos técnicos que a gente pode aprofundar no próximo encontro. Mas o legal é falar, Cris, que dá para aplicar isso em qualquer história, né? No seu negócio e na sua vida. Comece a olhar para a sua vida como se fosse um filme de Hollywood mesmo, uma novela. Com certeza todo mundo já passou por todos esses pontos Exatamente. do E se a gente storytelling. vamos falar de novela, né? Ah, tem aquele casal que se conhece, aí se apaixona enlouquecidamente, aí de repente eles alguém maquina alguma coisa e eles são obrigados a separar, e aí depois eles se reencontram depois de tanto tempo e voltam a se apaixonar, já tinham casado, e aí separam, aí na novela não, na novela se relaciona sem ser Isso. separado mesmo. Que é Aí a tudo. outra engravidou dele, aí não sei o quê, meu Deus, o mundo acabou, aí E surgiu. Então, dá para a gente aprender, na verdade, Cris, sobre storytelling, sobre narrativas, olhando muito tudo à nossa volta. Esses grandes nomes que você trouxe, o Flávio Augusto, por exemplo, cara, esse livro dele é um livro que conta a história desse homem e quem lê certamente vai se conectar muito mais a ele. E esse é o grande poder também da narrativa, porque você se conecta, que foi o que a gente falou, e você se identifica com o outro. O seu cliente, o seu paciente também ele pode se identificar com a tua história. E a gente está falando em um canal que tem como foco também, como público-alvo, os empreendedores, né? Então, é importante que você gere também essa conexão e essa identificação com o seu público, com o seu cliente, porque isso é decisivo de fato. Como a gente falou lá no comecinho, eu compro de quem eu confio, eu compro de quem eu gosto. Se eu tenho duas opções de pessoas que me ofertam a mesma coisa, a minha tendência de fechar negócio, de comprar algo daquela pessoa que eu gostei é muito maior. É muito maior. Então, hoje, o grande convite, na verdade, que a gente faz para você que está nos acompanhando, é que você comece a realmente olhar a sua vivência com outros olhos. Quando eu falo em comunique sua essência, que é o nome do meu método, é exatamente isso. É o que vai te diferenciar, é o que vai te dar luz. Imagina, tem uma imagem de um livro, né, que acho que é de Brand, inclusive, que são aqueles guarda-chuvas todos escuros e tem um amarelinho ali que se destaca no meio de todos eles. Esse é você quando você aprende a usar histórias, especialmente as suas histórias, para se conectar com o outro. Então é um poder. Eu falo que a comunicação ela tem esse poder. As narrativas elas são esse boa parte, né, desse poder estão nas suas histórias e nas suas narrativas. Mas não dá para você achar que você não tem nada para agregar na vida do outro. A sua história é poderosa, ela transforma vidas. Muitas vezes você já passou por uma situação, aí a gente está um pouquinho na questão do conteúdo, da venda, né? Mas questão de vida mesmo, né? De gerar transformação, de transbordar na vida do outro. Às vezes você superou uma situação difícil na sua vida, você conseguiu dar a volta por cima, mas você está guardando aquilo para você.
pensa só quantas pessoas poderiam ser transformadas por essa vivência, por essa história, se você decidisse compartilhar isso, né? Se você decidisse usar a sua comunicação também para ajudar pessoas nesse aspecto. Então, assim, é muito poderoso, é muito rentável e é muito poderoso em todos os aspectos. Você saber usar as suas histórias, trazê-las para jogo. E uma coisa importante vem na cabeça agora, né? A marca mais valiosa do mundo, se eu não me engano, é a Apple. Mas se não for uma das mais, né? Deve Uma ser a das, com top certeza. 3, mas eu acho que a primeira, ela é baseada em storytelling. Olha o storytelling do Steve Jobs. Exato. Né? Toda a narrativa que foi contada e outras marcas também. Então eu acho bastante Você pega uma importante. Coca-Cola, né, Cris? Já viu Em uma. algum momento você vê alguém falando assim, compra essa Isso Coca-Cola, que eu ia compra, falar. compra. Não, toda, né? Uma narrativa, aquela coisa de final de ano, Papai Noel, que você fala, meu Deus, coisa linda. E aí no final, a coquinha. Aí o que que o nosso inconsciente capta daquilo? Caramba, Coca-Cola vai me deixar feliz, é sinônimo de felicidade, é sinônimo de família reunida, é sinônimo de amigos curtindo. Eu preciso disso. Você Apple, compra a um iPhone. emoção. O que o iPhone, a narrativa colocada ali, traz pra gente? Querendo ou não, é um poder que eu tenho, eu estou inserido nesse grupo, né? Eu movimento, eu faço parte desse movimento, eu estou Pessoas imersa, eu estou. descoladas. Exato. Então, isso é muito usado há muito tempo, não só na indústria do cinema, mas no marketing, né? E de forma muito prática, dá para a gente aplicar, sabe, Cris? É claro que se você quiser se aprofundar, estudar a jornada do herói, aprofundar na questão do storytelling, isso é maravilhoso. Mas enquanto você não tem esse conhecimento mais profundo, eu te digo, você pode começar hoje, aplicando narrativas no seu negócio. Aconteceu alguma coisa? O que aconteceu hoje aí no seu dia? Às vezes, uma sacada que seu filho falou, um negócio curioso, engraçado, conta aquilo na história para sua audiência. Que sacada que você teve quando ele falou aquilo? Isso já é você trazer para jogo as suas narrativas. E aí você vai aperfeiçoando. Mas é o que a gente fala, né, Cris? Não espera estar pronto para você começar esse processo. Começa. E aí você vai aperfeiçoando. Aí quero estudar mais sobre isso. Amei, gente. Legal. Mas começa a aplicar já, com o que você já pegou do que a gente trouxe para você aqui no podcast Comunica que Vende de hoje. Já dá para fazer. Não fica esperando E olha o ficar nome, pronto. PHD. comunica que vende. Então, nós temos o nosso storytelling aqui do nosso programa. Verdade. Tudo Conta aí, tem. conta aí. Não, o nosso storytelling foi que eu vi um post seu do curso de narrativas, né, workshop, Uhum. e eu entrei em contato para saber mais informações. Pegando informação, conversamos, aí eu te convidei para o podcast, aí você aceitou, Topei. topou, eu fiz o curso logo da sequência, o workshop, e estamos aqui no terceiro episódio já. A gente está criando Terceiro um episódio. storytelling, mas tudo tem um storytelling. E, E isso, estão ajustando as coisinhas, e esse é o processo. Tudo, tudo exatamente, vira história. tudo vira Tudo que história. acontece na Tudo tem uma sua vida história. vira história. Cada Tudo. relacionamento tem uma história de início, Um início de aprendizado. negócio, um aprendizado, o início de um É, negócio, o fim de uma carreira para iniciar outra. exato. Os melhores, assim, ó, vai que storytelling da minha vida. Essa mudança que eu tive que fazer lá da minha cidade para cá. Foi para mim gostosinho esses primeiros momentos vivendo sozinha largada, que não foi. Mas olha que história poderosa que eu tenho hoje. Então, muitas vezes, esse momento difícil que você está vivendo hoje aí, desafiador, isso também vai virar uma grande história daqui a pouquinho. Quando você superar, quando você passar por tudo isso. Quebrou aí na sua empresa, que momento difícil, teve que demitir gente, ou teve que começar, saiu do CLT, quer começar a empreender, meu Deus, que dificuldade. Sempre pensa que esses são pontos de conexão com a sua audiência. E aí você vai. Uma vez eu ouvi o Pablo falando, ele falou: Eu amo histórias, especialmente as mais difíceis, porque eu sei que aquilo vai virar narrativa para mim depois.
Então é isso, é o olhar que você tem diante das coisas que você vive. Não negligencie as suas histórias, elas não são bobas, elas são poderosas e se você souber usá-las da maneira correta, você vai se diferenciar brilhantemente dos seus concorrentes. Com certeza. Agora, para a gente Ai, que encerrar, papo bom! então, estamos chegando ao final. Eu queria. A gente vai continuar esse papo, né? A gente já Vamos viu, continuar. já vimos que vamos continuar esse papo, que é muito interessante. Mas eu queria saber de você se você já marcou uma nova data do workshop. Se você. Quem quiser te contactar para fazer uma mentoria de comunicação, de contagem de narrativas, como que faz? Cris, o workshop foi ao vivo, mas o gravado, ele está à venda, né? O gravado para quem quiser ter acesso a esse conteúdo. A gente pode até colocar o link aqui embaixo, as pessoas também podem mandar no comentário, não tem problema. As pessoas têm acesso. Agora, se, por exemplo, esse empreendedor, esse profissional liberal quer realmente entender, quer algo mais focado para o que ele faz, ele tem essa dificuldade de ter essa visão, essa clareza, e ele quer saber como montar, a gente pode fazer um processo, obviamente, de consultoria ou de mentoria individual focado para aquilo que ele precisa. E aí também a gente acho que o lugar mais fácil das pessoas encontrarem para a gente bater esse papo é no próprio Instagram, né, lá pelo direct. Aponta aqui para A gente baixo, vê ó. aqui embaixo, né? Isso, aqui, né, Aponta Cris? aqui, ó. Isso. Aqui. Ó, arroba, meu Deus, eu sou toda perdida para direção. Aqui Não, só embaixo, aponta para gente. baixo. Tá bom. Arroba Juliana de Paula A. Você pode me chamar lá no direct, a gente troca essa ideia. Porque, especialmente, Cris, quando o assunto é narrativa, comunicação, na verdade, como um todo, muitas vezes é algo muito específico, muito individual. E essa orientação mais personalizada, ela tem sido assim, a escolha de muitos empreendedores, porque aí é um olhar mais focado para aquela necessidade dela. Então, a gente pode trocar essa ideia assim com toda certeza. Ao vivo, outro workshop de narrativas não tem previsão para rolar, Não tem? mas tem lá o gravado para quem quiser. Tá certo, mas eu acho que valeria a pena fazer um novo ao vivo, hein, futuramente. Pense nisso. Mais Ao para vivo é frente, legal, ao né? vivo é muito legal. É totalmente diferente, a gente está sempre trazendo adaptações, se atualizando, então realmente vai sempre mudar. É isso aí. Mas é isso, procurem. E detalhe, não se esqueçam, toda segunda a gente está aqui com temas diferentes voltados para o empreendedorismo, para você que quer alavancar a sua vida nesse ramo, no seu negócio, a sua comunicação, toda segunda às 8, né, Cris? Às Você tem que se 8. Inscrever para você não perder as Para ser notificações. avisado pelo Então, YouTube. Então, isso, inscreva-se no canal e vai falar marketing, vendas, storytelling, comunicação de uma forma geral. E mesclando o meu conhecimento com o seu, aí eu vou te ensinando, você vai me ensinando ao mesmo tempo. Ensinamos ao público e todo mundo sai ganhando. é isso, é perfeito, gente. É sempre assim, esse bate-papo leve, aqui a gente vai trocando essa ideia. Pro próximo, a gente já tem meio que nosso tema aí, né? Vai rolar Vai entrevista. rolar a entrevista, vamos falar sobre a nossa história. Vamos conectar com a Maravilha. audiência para o pessoal saber quem nós somos de verdade, como nós Isso. começamos nisso, né? Então, vamos que Legal a vamos. gente ter logo no comecinho do canal, né? É isso Muito aí. bom. Então, obrigado mais uma vez, Ju, aí pelo bate-papo. Obrigado a galera que assistiu. Deixe o seu comentário, faça suas perguntas aqui. E enquanto o canal é pequeno, aproveita, porque quando tiver grande, a gente vai conseguir responder todo mundo. É verdade, gente. Deixa sua sugestão aqui embaixo. É muito Sugestão de importante porque a tema gente consegue também. trazer um assunto que você queira. Imagina, uma hora aqui tratando sobre um assunto que você quer saber mais. Então aproveita e deixa seu comentário também, tá bom? Que a gente vai ver com bastante carinho. É isso aí. Até Cris, segunda que valeu, vem. querido. Até Valeu! segunda. Beijo.